gente conseguir garantir que não fique um falando em cima do outro no momento que a gente abre. Mas por enquanto a gente está. Apareceu 3 pontinhos, e nesses 3 pontinhos está escrito renomear.
Boa tarde, companheiros e companheiras. Nesse sábado à tarde, para que a gente possa discutir as próximas iniciativas da nossa campanha Lula Livre, que luta pela liberdade do Lula, pela anulação dos seus processos e para que ele possa restituir os seus direitos políticos e voltar à vida pública. Meu nome é Igor, sou militante do MST e da Secretaria do Comitê Nacional Lula Livre. Eu e a companheira Rosane Silva, da CUT, também do secretariado, vamos conduzir essa reunião aqui de forma online. Então, estamos aí experimentando as novas tecnologias no sentido de avançar na luta em defesa do nosso povo e do nosso país. Rosane, dá um alôzinho aí para a turma. Boa tarde, companheirada. Muito prazer em vê-los todas e todas, mesmo que seja online, neste momento tão difícil que a gente vive no nosso país e também no mundo com essa pandemia. A gente não podendo estar nas ruas dialogando com o nosso povo, não podendo estar trocando abraços, beijos, muita solidariedade, muita luta, mas estamos aqui firmes e fortes na luta pela, não somente para que o nosso presidente Lula permaneça livre, mas que ele recupere também os seus direitos políticos e a gente possa anular todos os processos que existem no STF contra ele. Então, a campanha Lula Livre, como disse o Igor, a gente já tem agora aqui na sala 167 pessoas, tem mais pessoas entrando, ainda tem gente entrando, e será, com certeza, uma tarde muito proveitosa, a gente escutar todas as nossas lideranças políticas e também as nossas organizações, que estão também com uma agenda intensa aí no próximo período. A gente vai, já vou falar aqui rapidinho da nossa programação, para a gente dar início. Agora, este momento está sendo transmitido ao vivo pelas nossas redes, o Facebook, o YouTube, da campanha Lula Livre. Então, quem está aqui nessa sala pode divulgar para a nossa militância de norte a sul do país se conectar e assistir agora esse primeiro momento da nossa reunião, que será uma fala dos nossos partidos políticos que compõem a campanha Lula Livre, o PSOL, o PCdoB e o PT vão fazer uma fala inicial aqui. Na sequência, a gente vai ouvir os advogados do presidente Lula, o companheiro Zanin e a companheira Valesca, que vão falar um pouco da situação jurídica do presidente Lula. Na sequência, e aí a gente encerra esse primeiro momento de transmissão ao vivo, quando encerrar a fala dos nossos advogados, a gente encerra a transmissão ao vivo, porque a gente vai começar um segundo momento da reunião com todos vocês que estão aqui, mais uma reunião fechada do Comitê Nacional Lula Livre, e aí a gente vai ter uma abertura política desse segundo momento com o nosso companheiro Paulo Okamoto, que é do Instituto Lula, e da coordenação aqui da campanha Lula Livre. Na sequência, a gente vai ter um informe das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, sobre as campanhas desenvolvidas aí neste período de pandemia. Novamente, a gente vai ter um informe das centrais sindicais CTB e CUT sobre o 1º de maio, que está sendo programado. A semana que vem nós temos feriado de 1º de maio, então é um momento também da gente intensificar a nossa luta por um país justo, igualitário, democrático, com direitos para o seu povo. Na sequência, a gente vai ter um informe da agenda da campanha Lula Livre, o que a gente tem pensado, fruto do debate do Comitê Nacional, em diálogo com os comitês estaduais, e logo em seguida a gente vai ouvir um pouco de companheiros e companheiras que atuam na campanha Lula Livre, de norte a sul do país. Nós vamos ouvir 10 companheiros e companheiras que falarão um pouco aí, a partir deste primeiro momento do debate mais político, quais são, no olhar deles, os desafios aí da campanha para o próximo período. Esse terceiro momento, a gente vai dar 3 minutos para cada companheiro e companheira. A gente fez uma pré-seleção aqui de companheiros e companheiras que atuam na campanha no Brasil inteiro. E
encerramos, então, a nossa reunião. A ideia é a gente encerrar lá pelas umas 17h30, 18 horas, com uma fala de encerramento da nossa reunião e apontando os desafios do próximo período. Então, essa é a nossa programação de hoje à tarde. Espero que todo mundo consiga ficar conectado, que todo mundo consiga assistir toda a reunião e que a gente saia daqui, de fato, mais fortalecido para o período que se apresenta para a classe trabalhadora deste país, mas também para a esquerda brasileira. Vai lá, Igor. Muito bem, companheiros e companheiras. Agora nós vamos para a primeira parte do nosso encontro virtual de comitês Lula Livre. Então, nesse momento, a nossa proposta é ouvir os dirigentes dos partidos que compõem a comissão executiva do Comitê Nacional Lula Livre, que vão colocar aqui um pouco a sua análise de conjuntura para que a gente possa ver as balizas gerais da luta de classes e também a gente conseguir orientar as nossas ações concretas da nossa caminhada pela libertação e pela anulação dos julgamentos do companheiro Lula. A gente gostaria de iniciar agora com uma saudação da companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do PT. Ela faria análise de conjuntura, mas ela teve um imprevisto, vai falar agora, nesse primeiro momento, uma breve saudação. E depois nós vamos ouvir o companheiro Valério Arcari, do Diretório Nacional do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Depois ouviremos a companheira Liege Rocha, do Comitê Central do PCdoB. E, por fim, ouviremos a companheira Mônica Valente, do Diretório Nacional do PT, antes de seguir para o próximo passo, que é ter um informe qualificado sobre os processos contra o presidente Lula. Nessa semana, nós tivemos uma novidade, que foi o andamento do processo no STJ. Então, está todo mundo querendo entender o que significa esse julgamento, que deve acontecer na próxima semana, para a gente conseguir organizar as nossas atividades da nossa campanha. Então, Gleisi, está nos ouvindo? Oi, Igor, estou sim. Se você puder, reative minha imagem aí que você desativou. Carla, por favor, libera a imagem da companheira Gleisi. Tudo bem, gente? Eu queria fazer uma saudação a você, a Rosane, que estão coordenando os trabalhos, a todos os nossos companheiros e companheiras que estão participando dessa sessão virtual do Comitê Lula Livre. Bem afetuoso, carinhoso. Pedir desculpas que eu não vou fazer análise de conjuntura, mas eu estou com uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito grande, e eu tomei remédio, o raciocínio fica muito lento, então eu não tenho condição. Mas eu não queria deixar de passar aqui para dar um abraço para vocês. Então, a companheira Mônica Valente vai me representar aí na análise de conjuntura pelo PT. A gente tem também os nossos companheiros, o Wagner, que sempre está no comitê, a Lucinha, companheiro Sokol, representando o Partido dos Trabalhadores. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Valério Arcari, para a Liege, né, PSOL e PCdoB, sempre juntos nessa luta, e para o meu amigo e companheiro Paulo Camuto. Acho que mais do que nunca é necessário a gente efetivar a luta pela liberdade plena do Lula, né? Lula está solto, mas não está livre. Nós precisamos dos direitos políticos do Lula resgatado, da anulação do processo, e isso tem tudo a ver com a luta que nós fazemos pela democracia no Brasil, aliás, pelos direitos do povo brasileiro. E acho que ontem nós tivemos um fato relevante, que foi a saída do Moro, do governo do Bolsonaro, o que ele disse e também a forma como ele se comprometeu. Acho que o nosso foco é exatamente desmascarar Sérgio Moro, que foi algoz do presidente Lula e da democracia brasileira, o grande responsável por Jair Bolsonaro estar nesse governo e não conduzir o Brasil protegendo o povo brasileiro, enfrentando essa crise grande que nós estamos vivendo, uma crise sanitária. Então, eu queria deixar meu abraço, dizer que o PT vai estar junto em todos os momentos, estamos nessa luta, e agradecer muito, né, o empenho de todos os comitês, de toda a força da militância, do pessoal que nunca abandonou essa bandeira, a bandeira do Lula livre. É isso que nós queremos, a liberdade plena para o Lula.
Obrigada, Igor, uma boa reunião para vocês e vamos continuar a caminhada. Muito obrigado, Gleise, pela sua participação, muito importante aqui a sua presença, especialmente o reconhecimento a esses companheiros e companheiras dos comitês Lula Livre, que fizeram muitas atividades, jornadas, lutas, panfletagens, ações, faixaços, pipaços, em todo esse processo que teve uma vitória parcial, que foi a saída do companheiro Lula da prisão, mas que ainda não está encerrada, porque enquanto os processos contra o Lula não forem anulados, a gente ainda vai ter esse constrangimento ao seu papel de liderança política. Então, nós lutaremos até que a verdade seja reconstituída, a sua inocência referendada pela justiça e seus direitos políticos reconstituídos. Companheira Rosane. Então, antes da gente iniciar aqui o nosso debate, antes da presidenta sair, eu queria fazer uma homenagem a uma companheira que a gente perdeu ontem à noite, a companheira Shirley Azevedo, presidenta do PT de Florianópolis. Ela faleceu vítima de um câncer ontem, essa noite. Então, vários companheiros e companheiras de Santa Catarina que estão aqui acompanhando esta reunião. A gente quer dar nossa solidariedade a esse momento tão difícil, que a militância do PT de Florianópolis nem conseguiu se despedir da nossa companheira, mas é isso, a gente continuará aqui lutando, não somente por um país mais justo, democrático, solidário, mas um país onde as mulheres sejam valorizadas, os negros, os trabalhadores e trabalhadoras, de um modo geral. A companheira Shirley sempre foi uma lutadora das mulheres, dos direitos humanos. Ela, em vários momentos, nos 580 dias que nós tivemos em Curitiba, a companheira Shirley e a militância nossa de Santa Catarina, em especial de Florianópolis, estiveram vários momentos lá na vigília. Então, a gente queria desejar esta reunião à memória da companheira Shirley. Companheira Shirley, presente na luta sempre, e nós vamos continuar essa luta em memória da companheira Shirley e de todos aqueles que tombaram na luta em defesa do nosso povo e do nosso país. Companheiros e companheiras, agora vamos avançar na nossa reunião e iniciar esse momento que nós estamos chamando de debate sobre os desafios da luta pela democracia e por Lula livre. Então, nós vamos aqui pedir aos nossos convidados que façam uma fala de em torno de 15 minutos, no máximo 20, para não ficar muito maçante, a gente conseguir ser objetivo e para que todos possam apreender os elementos da nossa conjuntura. A nossa reunião vai ser relativamente longa e essas reuniões virtuais, quem está participando aí sabe que ela gera um desgaste grande, porque a gente fica aqui na frente da televisão, do computador concentrado. Então, vamos tentar fazer da melhor forma para que a gente possa aprender todos os elementos. Então, vamos iniciar com o nosso grande, querido companheiro, Valério Arcari, do Diretório Nacional do PSOL, companheiro de velha data. A ideia dele fazer aí, apresentar os elementos de conjuntura. Depois nós passamos para a companheira Liege Rocha e terminamos com a companheira Mônica Valente. Seja bem-vindo, Valério, está nos ouvindo? Já estou vendo você aqui. Sim, claro, estou te ouvindo bem, Igor. Estou te ouvindo muito bem. Vocês me ouvem bem? Ouço bem, a sua bela biblioteca, está meio escuro aí, mas estamos te vendo. Ah, deixa eu acender a luz, eu esqueci. Espera aí, dá um minutinho. Muito bem, Valério. Como nós estamos fazendo também, transmitindo ao vivo esse momento da reunião, é importante que você apareça bem, todos possam te ver. Valério, agora são 15h18, você tem aí de 15 a 20 minutos, você é muito rígido no horário, então tem aí seus 15 minutos para a sua exposição inicial. Mas agradecer a sua presença aqui na nossa atividade e vamos lá. Bom,
Muito bem. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar com todos vocês. Provavelmente nós nos encontramos em algum momento da campanha Lula Livre. Quem sabe mesmo lá na vigília, em Curitiba, onde eu estive com a Gleisi. Passamos lá o Natal e o Ano Novo, junto com a militância. Hoje é 25 de abril, eu não posso deixar de começar dizendo para vocês que hoje é um dia especialmente importante, acho que para todos nós, mas talvez muitos não saibam. Eu estava no 25 de abril de 74 em Lisboa e, de alguma maneira, nasci uma segunda vez para a vida adulta no processo da Revolução dos Cravos. Foi nesse vendaval da luta de classes que eu me uni à causa socialista e quis a ironia da vida que, anos depois, a minha filha nascesse no dia 25 de abril. Então, hoje é um dia de dupla celebração aqui em casa. O 25 de abril foi o início de um dos processos revolucionários mais inspiradores, talvez mais bonitos do final do século XX, o último grande ensaio de uma revolução socialista num país do centro, né, na Europa. Mas indo diretamente ao nosso tema, tivemos ontem um dia que foi do balacobaco, né, como se dizia antigamente. Quem diria que o processo político no Brasil teria esse episódio, o desenlace de um conflito aberto entre o juiz de Curitiba, o carrasco de Lula, o símbolo da Lava Jato, e o neofascista que ocupa a presidência. De alguma maneira, ontem nós tivemos a pequena alegria que a vida nos dá numa situação reacionária e defensiva, mas a pequena alegria de ver dois dos nossos maiores inimigos se devorando mutuamente. É sempre inspirador nós vermos como a lei mais geral da história é que tudo se transforma, que as contradições elas se avolumam e todos os processos que estão encadeados podem se transformar no seu contrário. E, portanto, como ensina a sabedoria de tantos povos, na hora mais escura da noite, as estrelas brilham com mais intensidade, porque é o momento que antecede o amanhecer. Não costumo ser muito poético nas intervenções, mas hoje é 25 de abril. Então, eu acho que o primeiro elemento que nós devemos destacar da conjuntura é que, há um mês atrás, aproximadamente, houve uma mudança na conjuntura, porque mudou a relação política de forças. Uma divisão séria se abriu na classe dominante em relação à estratégia diante da pandemia, e o governo Bolsonaro ele fez escolhas que levaram a um crescente isolamento, com a ruptura da maioria dos governadores, da maioria dos prefeitos das grandes cidades, porque ele se colocou em confronto direto com a medida de emergência mais eficaz, demonstrada historicamente, que é a quarentena. O isolamento é uma medida de emergência, é um método medieval, mas é uma medida de emergência diante de uma calamidade que pode assumir dimensões apocalípticas se não for contido o ritmo do contágio e, portanto, suavizar ou pelo menos diminuir o impacto do colapso do sistema hospitalar. E esse movimento do Bolsonaro levou a um relativo isolamento, ruptura dos governadores, ruptura dentro do próprio ministério, que resultou na demissão do Mandetta uma semana atrás. E nesse processo, não somente o Bolsonaro não conseguiu, não foi possível a classe dominante frear o Bolsonaro, não se conseguiu, a classe dominante não conseguiu frear, conter, ou como
Alguns chegaram a escrever tutelar os impulsos do Bolsonaro. Ao contrário, ele lança uma contraofensiva, sobe em cima de uma caçamba, faz um discurso para uma plateia neofascista em que ele flerta com a ideia do autogolpe, né? Flerta com a ideia de um giro à la Fujimori, um giro bonapartista. Ele invoca o apoio popular para pedir mais poderes, para se emancipar de qualquer tipo de fiscalização e controle do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E, na sequência, reforça a posição dos militares dentro do governo, indicando um novo general para a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, e, ao mesmo tempo, faz uma inflexão na relação com o Congresso, tentando deslocar a base, uma parte, pelo menos, substantiva, a grande maioria, do que é qualificado no Brasil como o centrão, que, na verdade, é, na sua grande maioria, a velha direita fisiológica que está sempre disposta a apoiar qualquer governo em função de compensações materiais. Esse movimento, dirigido aos partidos do Centrão, tinha como objetivo construir um cordão de blindagem para qualquer movimento do Maia em direção, por exemplo, a uma abertura de um processo de investigação e abertura de um processo de impeachment. Então, nós tivemos, há um mês atrás, esta inflexão na situação política, com relativamente isolamento do governo Bolsonaro, ainda que, no fundamental, nós vimos as pesquisas de opinião, a relação social de forças se manteve. Há um deslocamento de uma fração da classe média, nós vimos isso já nas janelas, e ficou registrada nas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, revelou-se também uma forte resiliência do governo, que ainda conseguia ter aproximadamente o apoio de 1/3 da população. Bom, ontem nós tivemos uma nova inflexão da situação política. Nós vamos ter mais clareza, o momento é de relativa prudência, sobre as suas consequências nos próximos dias. Por quê? Porque a questão-chave é saber se alguma fração da classe dominante, alguma fração muito significativa, está disposta a ir até a abertura de um processo de impeachment. Isso ainda não está claro. Mas foi significativo que ontem a Globo tenha aberto bastante espaço para divulgar os pedidos de impeachment que venha se acumulando agora numa avalanche. É possível que as repercussões da demissão do Moro sejam, para o governo, avassaladoras. Nós só vamos ter clareza disso realmente daqui a alguns dias, vai ser necessário, ainda está sendo digerido o impacto na classe dominante, nas camadas médias e em largas franjas do povo, do confronto entre Moro e Bolsonaro. Eu creio que nós podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que ele sai mais enfraquecido, está mais isolado. Ou seja, como ele mesmo admitiu, a demissão denúncia, ou como alguns brincaram, a delação premiada do Moro foi uma cunha, né? Foi um punhal dirigido à garganta de Bolsonaro. As acusações são importantes, as acusações são severas. Elas, evidentemente, são suficientes para abrir uma investigação de crime de responsabilidade. Mas este processo é um processo político. Nenhum governo cai a frio. Uma sociedade urbanizada, complexa, com os níveis de industrialização que o Brasil tem. É necessário que um conjunto de condições estejam reunidas para que a classe dominante se decida a precipitar um processo de impeachment. Evidentemente, a esquerda, nós não temos nem, neste momento, nem força social e tampouco temos presença institucional, não temos presença no parlamento, estamos basicamente excluídos do centro da institucionalidade. Evidentemente, o PT tem ainda a maior bancada, mas com os seus 53, creio, deputados, mas somando com os 10 do PSOL, com os 10 do PCdoB, e mesmo que nós conseguíssemos atrair
os partidos do que nós podemos chamar a centro-esquerda, que ontem fizeram questão de se articular entre si, separados dos partidos de esquerda. Creio que todos puderam acompanhar isso, né? PSB, PDT, Rede, fizeram um movimento intencionalmente separado da esquerda. Ontem o PSOL tentou que, junto com o PT e com o PCdoB, nós tivéssemos a iniciativa de apresentação de um pedido de impeachment conjunto. Nós fizemos questão, nós temos diretório nacional, nós fizemos questão de não tomar uma iniciativa isolada. Nós queremos tomar uma iniciativa em conjunto com o PT e com o PCdoB. Achamos que é uma tática parlamentar, que é importante que a esquerda apresente conjuntamente. E não só a esquerda, evidentemente, os partidos, mas também com intelectuais, se possível com organizações da sociedade civil. A ABI apresentou ontem um processo de impeachment. Nós achamos que essa tática parlamentar é correta, mas, evidentemente, o mais importante é que, nos limites do que nós podemos fazer agora, pela agitação e propaganda nas redes, e pelas ações de solidariedade que nós conseguimos fazer no terreno concreto, onde estamos implantados, como o MTST tem feito, como o MST tem feito, como os partidos de esquerda têm feito, o PSOL tem feito, o PT tem feito, os camaradas do PCdoB têm feito. Nós temos que nos preparar para o momento em que vamos recuperar a capacidade de lutar no nosso terreno. Nosso terreno é o terreno no qual pode se expressar a força social de choque da classe trabalhadora. Nós temos agora a preparação de 1º de maio, que vai ser um 1º de maio virtual, com todas as suas limitações. Mas a questão sempre decisiva para a esquerda é que ela consiga, através de sua iniciativa política, construir relações com a classe trabalhadora, com a juventude, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, com o movimento LGBT, com o movimento ambiental, com o movimento de direitos humanos. Nós somos um polo que tem a vocação de agrupar as lutas populares. Esse é o sentido da existência da esquerda. Nós temos diferenças entre nós, é importante assinalar, evidentemente, as diferenças não desaparecem, mas eu queria encerrar dizendo algo que creio que é muito importante e eu deixei para o fim. O PSOL considera a luta pelos direitos políticos de Lula uma das coisas centrais da tática. Essa luta pela anulação no Supremo Tribunal Federal dos processos que o condenaram é inegociável. Isso tem muita importância por quê? Porque, evidentemente, nós no PSOL sabemos que Lula, ao lutar pela sua absolvição, está construindo também, e é legítimo que o faça, é parte dos seus direitos democráticos, a recuperação dos seus direitos políticos, e ele é potencialmente um candidato às eleições em 2022. Nós somos plenamente conscientes disso. E nós sabemos que é possível construir a campanha Lula livre e, ao mesmo tempo, manter a independência política do PSOL. O PT, que é o maior partido da esquerda brasileira, naturalmente tem todo o direito de falar Lula livre, Lula 2022. Nós defenderemos o direito do Lula a ser candidato em 2022, mas, como sabem, o PSOL vai manter a sua independência política e vai apresentar uma candidatura no 1º turno das eleições de 2022. Nós consideramos que as eleições de 2022 só serão livres e democráticas se Lula puder ser candidato. Então, para nós, a luta pela liberdade e em defesa dos direitos democráticos do povo brasileiro tem 2 bandeiras centrais: a anulação dos processos contra Lula no Supremo e a investigação até o fim para nós sabermos quem matou Marielle. E nós estamos dispostos, com o punho cerrado, a bater, 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 sem cansar, até alcançarmos a vitória na luta pelo Lula livre e na luta pela justiça para Marielle. É só isso agora, Igor. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, companheiro Arcari, nosso companheiro combatente aí do PSOL, sempre firme,
construindo a nossa campanha Lula Livre. Agora, a gente vai ouvir a nossa querida Liege Rocha, feminista de luta, do Comitê Central do PCdoB. Companheira Liege, você tem 15 minutos. Com você. Ligar. Ligou, estamos te ouvindo. Tá bom. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente manifestar minha solidariedade e meus sentimentos pelo falecimento da companheira do PT, presidente lá em Santa Catarina, que é presidente do Florianópolis. Um abraço a todos e aos seus familiares. Queria informar que, infelizmente, eu não vou poder ficar até às 18 horas, porque nesse tempo de quarentena é uma reunião atrás de outra. Então, eu vou ficar até um tempo da reunião e depois vou pedir licença para me ausentar para poder estar participando dessa outra reunião. Bem, como o Vacari já falou aí algumas questões, nós vivemos hoje um momento de intensificação da crise que a gente vinha há algum tempo com a pandemia do coronavírus. Nós já estávamos passando por um processo de crise econômica, política, social e sanitária. E, naquele momento, se colocava na ordem do dia a defesa da vida, a defesa da democracia, que era uma questão fundamental naquele momento. O isolamento, que estamos até hoje, e porque, como sempre se disse, a defesa da vida é fundamental até para que depois se possa continuar defendendo a questão da economia. E, nesse momento, nós do PCdoB colocávamos, e colocamos ainda, a necessidade da defesa do emprego, da defesa dos direitos dos trabalhadores, contra a redução dos salários, batalha pela ampliação da renda da população. Batalhamos lá no Congresso para a implementação dessa questão da ajuda emergencial que está sendo dada, de R$ 600, R$ 1.200, que o presidente, no primeiro momento, apresentou 200, e lá no Congresso os partidos se reuniram e conseguimos fazer essa conquista que hoje está sendo implementada, ainda com algumas dificuldades, mas foi uma vitória nesse momento de crise. A outra coisa também importante nesse momento é a defesa da economia, como proteger a economia nacional, em especial da micro, pequena e médias empresas, que geram mais da metade dos empregos com carteira assinada. Quer dizer, a gente já vivia um período de precarização do trabalho com a reforma do trabalhista já desde o período Temer. Então, Oi. Só um pouquinho, para ficar melhor a transmissão. Estão pedindo para você baixar um pouquinho a sua câmera para aparecer mais seu rosto. Ixi, como é que baixa? Assim? Assim isso, está ótima. Ótima. Perfeito. Porque assim você cobre o meu quadro lindo, maravilhoso. Mas a gente quer ver você. Tá linda. Tá bom. Então, em todo esse processo aí dessa crise econômica, como eu já disse, quer dizer, a gente tinha que colocar em pauta algumas bandeiras e a necessidade de se lutar por elas, né? Claro que, por exemplo, dentro dessa questão aí também, como você disse, eu, como feminista, não posso deixar de esquecer e ressaltar também o sofrimento que essa crise e esse isolamento trouxe para as mulheres com o aumento da incidência da violência doméstica contra as mulheres, né? E isso também o partido ressalta na sua resolução da última reunião da Comissão Política, realizada agora 17 e 18 de abril. E o momento coloca para nós, quer dizer, diante de toda essa crise, coloca para nós uma questão importante que o partido tem levantado, que é a necessidade de que se una amplas forças em defesa da vida, da democracia e pela salvação nacional. Como também levantamos a bandeira
de Frente de Salvação Nacional contra o mensageiro da morte, que é o Bolsonaro. E nós vimos, quer dizer, que o que foi o papel que esse presidente, esse coiso, teve do desrespeito às próprias orientações, não só da Organização Mundial de Saúde, mas do próprio governo, em relação ao isolamento, desrespeito a essa questão, desrespeito às pessoas, à população como um todo, fazendo encontros com a população. Outro dia eu fiquei horrorizada, ele tirando foto com 2 crianças. Eu disse, eu não sei quem é mais irresponsável, se ele ou se a mãe dessas crianças. Quer dizer, foi momento de, como o Vaccari já falou, quer dizer, foi possibilitando um isolamento do Bolsonaro nesse momento, naquele momento. Quer dizer, a partir de ontem, isso se agravou. Quer dizer, o Moro, que deu aquela entrevista para depois dos desentendimentos lá por conta da demissão do diretor da Polícia Federal, ele fez aquele posicionamento ontem, onde apresenta uma série de denúncias contra o antes amigo, que agora um chama o outro de traidor, do Bolsonaro. Hoje, eu estava vendo do Estadão, os juízes apontando que, depois daquela denúncia, tem 7 questões que são suficientes para o afastamento de Bolsonaro. E hoje eu estava vendo uma entrevista também do Aires Brito, que coloca essa questão. E, como disse o Vaccari, hoje, mais uma vez, foi apresentada a solicitação do impeachment pela ABI. Então, são vários os pedidos. E agora, inclusive, o partido, o PCdoB, está solicitando a convocação de uma CPI para que Moro possa esclarecer essas denúncias nessa CPI. Vamos ver se, de fato, ela vai existir, se ela vai ser convocada. Então, coloca para nós, quer dizer, nesse momento, de como que nós vamos, quer dizer, só nesse período de 1 ano e pouco, do governo do Bolsonaro, já foram demitidos 9 ministros. Né? Quer dizer, um não pode aparecer um pouquinho mais por ele, porque senão é uma ameaça à sua eleição, que ele ainda tanto preza para 2022. Então, o momento exige de nós a união das forças. Uma das questões que o partido já vem levantando há muito tempo, a necessidade de uma frente ampla. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, é necessário se unir forças de esquerda, progressistas, democráticas, para que, inclusive, se dê um basta em Bolsonaro. Quer dizer, vamos ver como vai ser. Quer dizer, o Supremo está querendo ver como é que segura algumas coisas. Não quer que se mude, por exemplo, os juízes que estão acompanhando a questão dos fake news. Hoje apareceu uma outra denúncia contra o filho do Bolsonaro em relação à utilização dos recursos das rachadinhas para a construção de obras ligadas às milícias no Rio de Janeiro. Por isso, exatamente, que o Bolsonaro queria mudar o superintendente da Polícia Federal no Rio. Então, são vários fatores. Claro que ontem eu estava até comentando com minha filha e meu genro, se Moro apresentou essas denúncias, ele deve ter alguma prova, porque ele não vai fazer uma coisa de só levantar a lebre e ficar por isso mesmo, porque senão ele vai ser acusado de calúnia, como já levantou-se aí, se ele tem que provar para não ter esse crime de calúnia. Então, para nós do PCdoB, é fundamental, primeiro, que a gente tenha, dentro desse enfrentamento ao Bolsonaro, mas também nós não podemos deixar de lado fazer uma campanha de solidariedade à população mais carente. Eu acho que essa é uma questão também fundamental nesse momento, e é também nesse momento dessa campanha de solidariedade que a gente também pode travar uma luta de ideias e cada vez mais desmascarar esse presidente que está aí, que muitas vezes alguns segmentos ainda estão iludidos, entendeu? Ele tem aquele grupo, vamos dizer assim,
fiel a ele, que é os 30%. Vamos ver agora, depois disso, que a gente já está vendo divisão, inclusive no empresariado bolsonista, como está dizendo hoje nos jornais. Então, esse momento coloca para nós essa necessidade cada vez mais dessa união das forças que tem hoje. Quer dizer, nós temos que ter claro o seguinte, nós hoje temos um inimigo principal, que é o Bolsonaro. Então, não adianta atirar farpas para os nossos parceiros. Hoje, o inimigo principal é Bolsonaro. Nós temos que unir nossas forças para atacar esse inimigo, defendendo o quê? Defendendo os trabalhadores, defendendo a população mais carente, defendendo a democracia, defendendo os direitos de homens e mulheres que batalharam a sua vida inteira para conquistar algum lugar no espaço do mundo do trabalho, que agora se vê ameaçado, e os direitos das mulheres, contra a violência às mulheres. Isso é fundamental nesse momento, para que a gente possa, inclusive, cada vez mais isolar esse nosso principal inimigo, que é Bolsonaro, para que a gente possa, inclusive, voltar a ter um país mais democrático, um país que venha a crescer. Claro que vai ser muito mais difícil agora, não é assim, num passe de mágica que as questões vão ser resolvidas na área da economia, porque agora, por exemplo, eu acho que a gente tem que, inclusive, explorar a divisão no seio do inimigo. Por exemplo, agora que está na corda bamba é o Guedes, que eu nem reconheci ele na entrevista do Bolsonaro, porque foi o único que foi de máscara. Acho que era para se esconder, para não dizer que não estava ali. Porque eu nem reconheci. Depois foi que disse, é o que estava de máscara. Então, é o que está na corda bamba hoje. Como, quer dizer, apresenta-se um programa, um plano na economia, onde se exclui dessa apresentação o próprio ministro da Economia. Então, eles lá não estão se entendendo mais. Quer dizer, então, eu penso que, para nós, é fundamental essa unidade hoje, visando atacar esse inimigo comum. E eu penso que, nesse momento, claro, que é fundamental se exigir a justiça para Lula. Estou falando, já está me dando a garganta aqui. Então, eu acho que isso também é um outro momento que isso não pode ficar no esquecimento, claro. E a gente sabe que essa luta em defesa de Lula está relacionada diretamente com a defesa da democracia. Então, eu penso que essa reunião é importante nesse momento, é importante que a gente faça cada vez mais, aproveitando as redes sociais, porque quando mostra as indicações, eles ainda continuam bombardeando. Por que é que eles não querem que a CPI das fake news vá adiante? Que é exatamente para não se descobrir, porque cada dia se descobre uma coisa. Um dos computadores que atacou na época da campanha do Haddad e da Manu veio do gabinete dos filhos de Bolsonaro. Então, esse momento onde existe esse isolamento do Bolsonaro, é fundamental que nós unamos forças para a defesa do Brasil, da soberania nacional, e para que a gente veja cada vez mais o mensageiro da morte ser isolado. Obrigado e boa tarde para todos. Daqui a uma hora, mais ou menos, eu vou ter que sair, mas eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, companheira Liege, do Comitê Central do PCdoB. Nós estamos aqui numa live debatendo os desafios da luta pela democracia e por Lula livre. Tivemos agora há pouco a saudação da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, a intervenção política do companheiro Valério Arcari, agora encerrou a fala da companheira Liege. Gostaríamos de agradecer todos os meios de comunicação e redes sociais que estão entrando em rede aqui nessa live, a Frente Brasil Popular, o MST, o Instituto Lula, a CUT, a ABJD, o MTD, a Consulta Popular, o Levante Popular da Juventude, o MAB, Jornalistas Livres, Brasil de Fato e a página do Free Lula. Então, é muito importante que a gente consiga propagar esse debate com maiores segmentos da sociedade a partir das redes sociais. E agora a gente gostaria de chamar para fazer a sua intervenção
a companheira Mônica Valente, do Diretório Nacional do PT, que tem contribuído muito com as articulações internacionais da campanha Lula Livre. O Lula fez, agora há pouco tempo, uma viagem importante pela Europa, na qual exerceu seu papel de liderança internacional, falando com grandes lideranças de todo o mundo. A companheira Mônica está online? Estou sim. Seja bem-vinda, Mônica. Você tem aí os seus 15 minutos. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu é que agradeço, Igor, e, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo pela live, aos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando de todo o Brasil, dos comitês Lula Livre. Nós temos tido uma longa trajetória de luta conjunta e, como disse o Igor, com uma vitória parcial, que foi a soltura do presidente Lula. Quero agradecer muito aos organizadores dessa plenária virtual pela possibilidade da gente fazer esse intercâmbio. Nesses tempos de coronavírus e de isolamento, é muito importante a gente experimentar essas novas tecnologias e poder não só comunicarmos, mas nos comunicarmos com a classe trabalhadora, com o povo, na medida do possível, através desses novos mecanismos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que há muitas coincidências entre nós, dos partidos, entre o PSOL, a análise que foi feita pelo Valério Arcari e também pela companheira Liege Rocha, o Valério pelo PSOL e a Liege pelo PCdoB, e sabemos que esses três partidos temos tido um grande grau de unidade importantíssimo para a conjuntura nacional, na luta pela liberdade do Lula e garantia da recuperação dos seus direitos políticos, mas também construindo uma unidade de fato em defesa dos interesses da classe trabalhadora, contra esse governo de destruição nacional e antipopular que significa o Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, também de uma profunda resistência a todos esses dramas que vive o nosso povo, o povo brasileiro. Eu gostaria só de acrescentar uma ou outra coisa, que, para não me estender muito, e também concordando com muita coisa que falaram os meus queridos camaradas e companheiros, a Liege e o Valério, mas queria dizer, em primeiro lugar, apontar um pouco o momento de uma ascensão vertiginosa dos casos de infecção por coronavírus. A gente sabe da subnotificação monumental que existe no Brasil, a gente não sabe direito quantas pessoas, de fato, morreram pelo Covid-19, e a prova disso são as cenas infernais, as cenas tristíssimas dos sepultamentos, de cavar as covas, São Paulo, Prefeitura de São Paulo comprando retroescavadeiras para cavar mais covas. Então, esse aprofundamento da pandemia aqui no Brasil coloca para a gente um desafio muito grande, porque agora já tem uns 10 dias, o vírus está se espalhando pelos setores populares aqui no Brasil e que dependem fundamentalmente do sistema público, do SUS, que em muitos lugares já apresenta um colapso iminente ou alguns já colapsaram. E a troca do ministro na semana passada, ela colocou a nu uma divergência de enfrentamento do Bolsonaro com o então ministro Mandetta à pandemia, e esse ministro, uma semana depois de ter assumido, não disse a que veio, falou em testes, mas não tem nenhuma iniciativa nesse sentido, não tem ajuda, de fato, aos estados e municípios em termos de equipar os sistemas locais de saúde. Então, isso é muito grave, a tendência é um agravamento da pandemia aqui no Brasil. A outra coisa que eu acho que é preciso a gente pontuar é o agravamento da crise econômica. Como disse a Liege, antes do coronavírus, já não estavam boas as condições econômicas, aliás, muito pelo contrário. Já estava uma crise
tinha um PIBinho de 1,1%, que agora virou nada, mas com a crise do coronavírus e o isolamento, você tem uma parada na economia e num país que tem uma classe trabalhadora que obtém a sua renda através de mecanismos informais, sem carteira assinada, essa parada na economia ela é muito, muito, muito cruel, sem contar as ameaças que a classe trabalhadora formalizada está sofrendo por parte dos empresários de demissão, de redução salarial. Então, isso preocupa muito as famílias brasileiras. Além da preocupação com a vida e a saúde, a preocupação com a sobrevivência econômica. E as medidas que o governo Bolsonaro implementa em relação a isso, as poucas medidas foi por iniciativa dos partidos de esquerda e de centro-esquerda no Congresso Nacional, como o auxílio emergencial, mas são medidas que mal chegam, demora, o governo enrola para pagar, anuncia que vai antecipar a segunda parcela, depois desanuncia, quer dizer, levando mais insegurança ainda às famílias e ao povo brasileiro. Não tomou nenhuma medida de apoio aos pequenos e médios empresários, que são responsáveis pela grande parte dos empregos formais no Brasil, demora para ajudar os estados e municípios que vivem situações de calamidade pública, os nossos governadores, o governador Flávio Dino, o Wellington, o Camilo, o Rui Costa, a Fátima, têm posicionado publicamente as dificuldades que os seus estados vivem, e isso não é só lá, é em todo o Brasil. E um terceiro elemento, que é a ameaça à democracia, pelo Bolsonaro, na semana passada, no domingo passado, um flerte com o autogolpe, como disse o Valério Arcari, que me antecedeu, perigosíssimo. Nós que somos mais velhos, mais antigos, sabemos os custos que a ditadura, que os golpes militares e que governos autoritários trazem para a classe trabalhadora brasileira, e, ao mesmo tempo, uma crise entre o seio do governo, no seio dos setores que apoiaram a eleição do Bolsonaro, com a saída ontem do ex-ministro Moro, ex-juiz Moro. Na verdade, alguém falou, e eu concordo, aquela entrevista coletiva do Moro não foi uma entrevista coletiva, não foi um pronunciamento, foi uma delação premiada. Ele acusou o Bolsonaro de crimes que todos nós sabemos, até as pedras sabem, a Globo sabe de tudo que foi feito, inclusive para eleger o Bolsonaro, ao mesmo tempo confessou crimes, confessou o negócio de pedir pensão, confessou que sofrendo pressão do próprio Bolsonaro e sabe-se lá o que ele fez, não mencionou absolutamente nada das investigações do Queiroz e, principalmente, do assassinato da companheira Marielle Franco, ou seja, como disse o Lula, os dois são farinha do mesmo saco, e o Moro é do Bolsonaro. O Bolsonaro é cria do Moro e do lavajatismo, que construiu as condições políticas para eleger esse governo, esse mensageiro da morte, como disse a minha companheira Liege. Então, nossos desafios como classes, forças populares, são muito grandes, né? E principalmente numa época onde, Valério, nós temos dificuldade de colocar em marcha a nossa grande força, que é a mobilização do povo, a mobilização social e popular. Mas, mesmo assim, nós temos um trabalho importantíssimo, que é a disputa da narrativa. Eu quero dizer que, para nós do PT, os três grandes desafios que se colocam são da manutenção da vida, em defesa da vida e da saúde das pessoas, em defesa da democracia e em defesa da sobrevivência econômica do nosso povo. Em torno disso, nós devemos articular com os políticos de esquerda, acho que devemos ampliar para os partidos de centro-esquerda na medida do possível, com as forças populares, todas as organizações da sociedade civil, em defesa dessas três consignas, e buscando, de fato, dar um fim no governo Bolsonaro, porque é o governo Bolsonaro o principal responsável pelo estado de coisas que nós estamos vivendo. Sem esquecer que, dentro do item da ameaça à democracia, existe
todo um capítulo que diz respeito ao sistema judiciário brasileiro, e nisso se encaixa o Moro. O Moro não pode sair do governo, como a Globo tentou fazer ontem, como o salvador da pátria, uma pessoa ilibada, porque nós sabemos que ele não é. Queria negociar a vaga no Supremo, ele queria manter o cara lá da Polícia Federal, entre outras coisas, porque foi esse delegado que impediu a soltura do Lula quando a gente conseguiu aquele habeas corpus no ano passado. Ele perguntou para o Moro se devia obedecer a ordem judicial ou não. O Moro cometeu muitos crimes também, por isso foi uma delação premiada. Eu vi algumas manifestações do Cristiano e da Valesca Zanin nesse sentido, e estou muito ansiosa para ouvir o que eles têm a falar sobre isso. Mas, para nós, dos comitês e do Comitê Nacional Lula Livre, é essencial também nós desconstruirmos essa que a Globo está tentando construir em torno do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, de salvador da pátria e de arauto da moralidade e da honestidade, entre outras coisas, porque não é nada disso, nós conhecemos e nós sabemos. E, segundo, porque a luta pela recuperação dos direitos políticos do presidente Lula, pela anulação do julgamento com a suspeição do juiz Moro, ela continua na ordem do dia. Então, é muito importante que nós, nessa plenária de hoje, a gente dedique atenção a ver como nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema importantíssimo, ao mesmo tempo que exigir a investigação da morte da Marielle Franco, que também é uma questão democrática essencial, e com uma omissão que o Moro também é responsável como ministro da Justiça. Para terminar, companheiros e companheiras, eu queria dizer que nós temos um longo período de muita luta, uma luta nesses novos moldes virtuais, onde é muito importante a política, ideológica e disputa de narrativa. Como dizia o Fidel, a batalha de ideias é uma tarefa importantíssima. Quero dizer que nós somos bons nisso, porque, vejam vocês, a própria libertação e a saída do presidente Lula de Curitiba tem a ver com o trabalho que nós, dos comitês Lula Livre, do Comitê Nacional e do Comitê Nacional também, fizemos ao longo dos 580 e tantos dias que o presidente Lula ficou preso, de desconstrução da condenação, dos motivos da condenação, desconstrução daquele processo em que o presidente Lula não teve direito a nenhuma defesa, uma trama que foi exclusivamente para tirá-lo do cenário político e das eleições de 2018. Foi esse nosso trabalho de disputa política, ideológica e disputa de narrativa que contribuiu, no Brasil e fora do Brasil, para a libertação, a saída do presidente lá de Curitiba. Então, a nossa tarefa é uma tarefa muito importante, junto com a construção das condições políticas e a unidade necessária da esquerda, dos partidos políticos e das organizações populares, pela anulação, pelo fora Bolsonaro, pelo afastamento desse governo mensageiro da morte e, ao mesmo tempo, pelo restabelecimento da democracia no nosso país, que passa, entre outras coisas, pela recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. Um abraço a todos vocês e a todas vocês. É uma grande honra participar aqui. Espero ter contribuído com as nossas reflexões. E saudades de vocês, viu? Obrigada, companheira Mônica. Estamos todos com muita saudade um dos outros, mas em breve estaremos juntos nas lutas, nas ruas, mas estamos firmes nas redes. Nós temos um conjunto de redes sendo transmitida a nossa reunião agora, neste primeiro momento. A gente todo mundo está assistindo, quem não está aqui na sala, agora na sala nós temos 183 pessoas. Além disso, nós temos pessoas assistindo pelo Facebook da nossa campanha, do Comitê Nacional Lula Livre, mas também um conjunto de outras redes que o Igor já falou aqui, que estão transmitindo ao vivo a nossa reunião. Além disso, a gente tem, dessas 183 pessoas, são 24 estados que estão
conectados aqui nessa nossa reunião, muito importante a presença de todos os nossos estados. Também temos personalidades, companheiros e companheiras das nossas organizações nacionais, vocês já ouviram aí a companheira Mônica, a companheira Gleice, que são da direção nacional do PT, a companheira Gleice, que é a nossa presidenta, mas também a gente tem outros dirigentes aqui da direção nacional do PT, e queria aqui registrar a presença do companheiro Walter Pomar e o companheiro Sokol, que são da executiva, da direção nacional do PT, o companheiro Walter Pomar também é da Fundação Perseu Abramo. Também a gente tem aqui vários dirigentes nacional da Central Única dos Trabalhadores, a companheira Carmen, a nossa secretária-geral, o companheiro Wagner Freitas, o nosso vice-presidente, vários outros companheiros, eu vou poder citar todos, então citar esses dois aí, em nome deles, dar um alô aí para todos os dirigentes da CUT que estão aqui conectados. Também a gente tem aqui o companheiro Rogério, que é da CTB, que está aqui na nossa reunião, então as nossas centrais sindicais ativamente aqui, o companheiro Heleno, da direção nacional, presidente nacional da CNTE, a nossa Confederação Nacional da Educação, a companheira Lucinha, que é da direção nacional do PT, da executiva nacional do PT, secretária de Movimentos Populares, mas também militante do MST, que está aqui na nossa reunião. Então, esse conjunto de dirigentes, tem outros dirigentes entrando, já está aqui o nosso companheiro Paulo Okamoto, que daqui a pouco vai falar com a gente. Mas agora, dando sequência à nossa primeira parte da nossa reunião, eu queria chamar aqui para conversar um pouco com a gente, falar um pouco aqui, que está todo mundo ansioso nesta reunião. A grande expectativa é ouvir os advogados do presidente Lula, essa dupla aí, formidável, o companheiro Zanin e a companheira Valesca, que já estão aqui conectados com a gente, para falar um pouco aí para nós como é que está a situação jurídica do presidente Lula e quais são os desafios aí da nossa campanha Lula Livre para a gente, de fato, anular os processos contra o presidente Lula no STF e devolver a ele todos os direitos políticos que ele merece para poder fazer a disputa real na sociedade brasileira. Zanin, Valesca, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Carla. Boa tarde. Cumprimento a todos. Eita, cortando um pouquinho. Obrigada, Carla. Prazer realmente. Está cortando. Está cortando. Obrigada, Carla. Está ouvindo? Deixa. Agora melhorou. Melhorou. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e poder atualizá-los sobre os passos tanto para os passados, lembrando um pouquinho que já foi feito em matéria de defesa do ex-presidente, e o que é necessário para continuarmos aí essa luta para que Lula tenha todos os seus direitos estabelecidos, como uma medida de direito, uma medida que na realidade representa a defesa da própria democracia. Eu acho que é importante, né, rever alguns passos dessa longa e desleal batalha jurídica que vem sendo travada há mais de 5 anos, com uma atuação absolutamente descabida de alguns membros do sistema de justiça e que retiraram, né, o presidente Lula das eleições e o deixaram na prisão indevidamente por 580 dias. Nós temos, né, como todos sabem, diversos processos abertos contra o ex-presidente Lula, todos com uma característica comum, que são acusações frívolas, acusações sem nenhum conteúdo. Tivemos, sim, vitórias nesse período. Nós conseguimos 2 absolvições definitivas do ex-presidente Lula em processos que tramitam em Brasília, mas em Curitiba, como todos puderam presenciar, jamais houve efetivamente a possibilidade de um julgamento justo, imparcial e independente.
Então, o ex-presidente Lula foi condenado na primeira instância, no caso do triplex, a condenação foi confirmada pelo TRF da 4ª Região, e hoje estamos discutindo esse caso no STJ e também no Supremo Tribunal Federal. No outro caso, o caso chamado do Sítio de Atibaia, houve também uma condenação em Curitiba, todos se lembram, foi aquela sentença que nós, inclusive, periciamos e que o resultado mostra que foi uma sentença feita por aproveitamento, aquilo que a imprensa chamou de sentença copia e cola. Essa sentença foi também confirmada pelo TRF da 4ª Região, e hoje nós temos um recurso pendente de julgamento no TRF4. E há ainda uma terceira ação em Curitiba pendente de julgamento, que poderá ser... Então, todo esse cenário mostra, evidentemente, como eu já disse, que o ex-presidente Lula não teve, sobretudo em Curitiba, na Lava Jato de Curitiba, o direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Por esse motivo, uma ação fundamental no caso do ex-presidente Lula é esse habeas corpus que está no Supremo Tribunal Federal e que discute a suspeição tanto do ex-juiz Sérgio Moro como também dos procuradores da Lava Jato. Esse habeas corpus, em relação à parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, nós protocolamos no Supremo Tribunal Federal em novembro de 2018. Em dezembro de 2018, ele começou a ser julgado, começou a ter o mérito julgado, mas houve o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Depois, em 2019, mais precisamente em 25 de junho de 2019, nós pedimos uma liminar ao Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, o ex-presidente Lula estava preso. Essa liminar foi julgada e foi negada por 3 votos contra 2, naquele dia 25 de junho de 2019. Naquele momento, o Supremo, inclusive, disse que voltaria a julgar o mérito desse habeas corpus tão logo fosse possível. E nós estamos esperando que isso efetivamente ocorra. Já em 2018, quando foi feito o protocolo, nós apresentamos uma série de fatos que mostram que o ex-presidente Lula jamais teve direito a um julgamento justo e imparcial pelo ex-juiz Sérgio Moro. E esses fatos acabaram sendo depois reforçados pela Vaza Jato, pela série que foi divulgada pelo portal Intercept e por diversos outros veículos de imprensa que reforçaram tudo aquilo que nós dizíamos, tanto nesse habeas corpus, como também ao longo do tempo. Essas mensagens mostraram que o então juiz Sérgio Moro comandava a acusação contra o ex-presidente Lula, ele tinha uma aliança com os procuradores, eles decidiam o que seria feito ali naquele aplicativo, o Telegram, e também havia a orientação para que a presidente Lula fosse atacada. Então, todo esse cenário ele está devidamente descrito nesse habeas corpus, por isso que nós reputamos que ele tem uma força jurídica muito grande. Evidentemente que existe uma série de resistências para o julgamento desse habeas corpus, porque, se acolhido, ele terá o significado de levar à nulidade a todos os processos que foram conduzidos ou julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então, todos os processos seriam declarados nulos, inclusive as condenações impostas ao ex-presidente Lula pela Lava Jato de Curitiba, e ele também teria, como consequência, se acolhido, seus direitos políticos restabelecidos. Nós estamos
fazendo atualizações também nesse habeas corpus, e esperamos que ele possa realmente... Sabemos que estamos num momento difícil do nosso país e do mundo, no meio de uma pandemia tão grave, mas também com esses meios alternativos que estão sendo criados pelo próprio judiciário para poder dar vazão aos processos durante a pandemia, talvez esse caso possa vir a ser julgado e a nossa pretensão ser acolhida para declarar a nulidade de todos esses processos em razão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Vamos ter presente que nós tivemos algumas vitórias, como eu disse, nós já tivemos 2 absolvições definitivas do ex-presidente Lula, tivemos a sua liberdade plena restabelecida no ano passado, mas ainda há muito pela frente. Não podemos deixar de pensar que todo o lawfare que foi construído contra o ex-presidente ao longo desse tempo vá deixar de existir ou vá ser amenizado num futuro próximo. Por isso que nós estamos bastante atentos na área jurídica. Nesta semana, inclusive, tivemos movimentações intensas nesses processos do ex-presidente Lula. Não sei se por coincidência ou não, o então ministro Moro deixando o cargo e ao mesmo tempo, vários processos entrando em pautas virtuais, até mesmo um recurso administrativo que nós havíamos apresentado ao próprio Ministério da Justiça para ter acesso a todas as colaborações que autoridades norte-americanas realizaram com a Lava Jato e também no caso do ex-presidente Lula. Também esse recurso foi negado nesta semana que terminou, que está terminando. E, então, esses movimentos eles acontecem e a nossa experiência mostra que eles nunca são desacompanhados de uma causa, sempre estão interligados com algum aspecto político, com algum interesse dos próprios agentes da Lava Jato. Então, acho que, grosso modo, é esse cenário que nós estamos. Um cenário em que tivemos algumas vitórias, tivemos o restabelecimento da liberdade plena do ex-presidente Lula, como sempre batalhamos, mas ainda há muito pela frente. E um passo importante será o julgamento desse habeas corpus, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pelo Supremo Tribunal Federal. E temos também a Frente Internacional, o comunicado feito, que fizemos, eu, Valesca e o Jeffrey Robertson fizemos em 2016 à ONU, que a Valesca também poderá fazer aqui uma atualização para vocês. Eu queria só voltar um pouco na questão nacional, que eu acho importante as pessoas entenderem que no mérito, ou seja, na questão da inocência de todas as acusações contra o ex-presidente Lula, nós provamos reiteradamente que ele é um homem inocente, ou seja, foi feita a prova de sua inocência em todos os processos. Não só eles não conseguiram apresentar provas que tivessem qualquer tipo de lógica, sem brincadeira, sem lógica, acusações completamente despropositadas, fora do ordenamento jurídico, todas as acusações no âmbito da Lava Jato são dessa maneira, obviamente também as outras, mas na Lava Jato nós provamos o mérito, provamos que ele é inocente. Então é importante que as pessoas tenham isso em mente e que agora no CJ há também um embargo de declaração que nós propusemos contra o julgamento do caso Triplex, onde ali, se aclaradas todas as contradições e omissões daquele julgamento anterior, nós temos certeza que o ex-presidente também deverá ser absolvido, não só por questões processuais, mas também no mérito. Então, é importante estarmos atentos a essas movimentações também
no caso Triplex, no âmbito do STJ. Mas vamos lembrar também que tudo isso que agora ocorre, que fica escancarado, claro e cristalino, foi narrado por nós no comunicado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2016, quando nós entendemos que o ex-presidente Lula não conseguiria ter um recurso efetivo dentro do Brasil para que ele pudesse, para que não sofresse nenhum tipo de violação irreparável. E como é o fato? Ele deixou de concorrer nas eleições, ele sofreu 3 processos violentíssimos, e, na realidade, responder a um processo já é uma pena. Você já está pagando uma pena quando você é inocente. Então, é importante lembrar todo esse sofrimento irreparável que o ex-presidente Lula sofreu e que, por consequência, a nossa democracia também sofreu nesses últimos anos. Nós ali, nesse processo à ONU, nós narramos a parceria de partes do judiciário com partes da mídia. É importante lembrar que essa parceria ela se dava sempre no âmbito da Lava Jato, sempre, na realidade, escolhendo a Curitiba como o grande campo de batalha desse lawfare contra o ex-presidente Lula, onde ali seria condenado independente das provas de sua inocência. Ali nós deixamos claro em 2016 que o ex-juiz, agora ministro, com prazer falando ex-ministro, também ele tinha pretensões políticas. Você não pode ser julgado por seu inimigo político. Ali, naquele comunicado, nós deixamos explícito que, inclusive através de opiniões técnicas, que o ex-juiz Sérgio Moro era um inimigo político e tinha ambições presidenciais já desde 2016, quando esses processos começaram. O processo na ONU está pendente de julgamento, tanto sua admissibilidade quanto seu mérito. Obviamente, nós fomos, o mundo foi pego de surpresa esse desastre mundial. E tão logo a ONU possa, o Comitê de Direitos Humanos da ONU possa voltar a se reunir, ou então com outras tecnologias pode também voltar a se reunir, nós entendemos que aquele processo já está apto a ser julgado e temos toda a convicção, toda a certeza de que nós teremos uma vitória e o Brasil será obrigado também, nessa hipótese, a cumprir esta decisão de mérito do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Veja que não é uma relatoria especial, não é uma recomendação, na realidade, é uma decisão que deve ser obedecida pelo Estado brasileiro e por qualquer membro do Estado brasileiro. Então, é uma questão que tem que ser sempre lembrada, porque nós vemos que de violação em violação, de violação em violação, é um ataque sistemático ao nosso Estado de Direito, à nossa democracia. E nós continuaremos lutando e impetrando todos os recursos cabíveis na defesa não só do ex-presidente Lula, mas entendemos que a defesa do ex-presidente Lula é a defesa de todos nós, de direita, de esquerda, independente de ideologia, é uma defesa do cidadão. Obrigada. Muito obrigado, companheira Valesca, companheiro Cristiano. Aqui me apresento, que vocês entraram quando já tinha começado a nossa atividade. Meu nome é Igor, sou militante do MST e da Secretaria Nacional do Comitê Lula Livre. Estou aqui coordenando essa atividade, junto com a companheira Rosane Silva, que é da CUT, também do nosso secretariado. A gente queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui nessa nossa atividade, reunião, live, né? Buscando aí dar os elementos para que a militância que está empenhada na luta pela liberdade e também pela anulação dos processos contra o Lula possam seguir as suas atividades. A gente queria abusar um pouquinho mais de vocês, porque a gente abriu aqui para perguntas dos nossos participantes
E a maior parte das perguntas veio para vocês dois, no sentido de ter mais elementos, né, sobre os processos jurídicos. Então, eu vou apresentar aqui as perguntas, a gente dá mais algum tempo para vocês responderem, se for possível, e aí depois a gente já vai encerrando essa primeira parte da nossa atividade para iniciar a nossa reunião, tá bem? Então, uma reunião... Claro, Igor. Uma pergunta que nós recebemos é que como ficaram os encaminhamentos dos tribunais internacionais, eu acho que a doutora Valesca já apresentou alguns elementos. A segunda é se serão anulados os atos de inquérito policial por conta das manipulações do Moro. Se não é importante articular esse campo dos juízes progressistas, especialmente aqueles que foram a Curitiba, para fazer pressão em torno do HC, lá no STF, de suspensão do Moro. Uma pergunta que é mais do campo político, vocês fiquem à vontade de perguntar, de responder ou não, se essa conjuntura, especialmente essas contradições entre o Moro e o Bolsonaro, favorecem a nossa luta em defesa do Lula. Tem uma pergunta aqui também, que chegou pelo chat, que é em relação ao julgamento no TRF4, como é que vocês... quais as consequências desse julgamento no TRF4? Então, algumas dessas perguntas vocês já, de certa forma, já perpassaram na exposição inicial, mas a nossa turma aí está querendo mais alguns elementos que a gente passa para vocês responderem, e anunciamos também aqui a presença da companheira deputada Luziane Lins, lá do Ceará. Então, agora devolvemos a palavra para os doutores Cristiano e Valesca. Bom, Igor, vamos tentar, né, responder a todas as perguntas. Vamos começar, talvez, da questão da anulação dos processos e dos atos oriundos de investigações. Como eu disse, esse habeas corpus que está hoje aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, se acolhido pela Suprema Corte, ele vai anular automaticamente todo o processo do triplex, e o nosso pedido é também para que essa decisão eventual seja estendida para todos os processos e todos os atos processuais que tenham sido conduzidos pelo, então, juiz Sérgio Moro. Então, ao nosso ver, não importa se ele proferiu ou não sentença nesses processos, o que importa é que ele conduziu todos os atos processuais, sempre imbuído de uma suspeição contra o então presidente Lula, o ex-presidente Lula. Ele jamais deu ao ex-presidente Lula realmente a oportunidade de defesa. Ao contrário, essas acusações, ele próprio, o juiz, ajudou a construir, como ficou claro ao longo dos processos, como ficou claro também nas reportagens da Vaza Jato. Então, objetivamente, se acolhido o habeas corpus, a nossa visão, amparados no artigo 101 do Código de Processo Penal, é que o caso do triplex seria anulado e essa decisão pode ser estendida a todos os processos e atos que tenham sido conduzidos pelo, então, juiz Sérgio Moro. Ao nosso ver, esse habeas corpus, ele transborda em argumentos e elementos e provas a demonstrar a suspeição. É sempre importante termos presente que o juiz não deve ser apenas imparcial, ele deve ostentar essa característica perante todos. Isso é o que se chama, juridicamente, de estética da imparcialidade. O juiz deve, visto por toda a sociedade, como imparcial. E acho muito difícil, se não impossível, alguém com sinceridade olhar e achar que o ex-juiz Sérgio Moro
em algum momento, analisou com imparcialidade os casos, os processos do ex-presidente Lula. Isso jamais aconteceu. Tanto é que, a partir de todos aqueles elementos que nós apresentamos à sociedade, ou depois, como eu disse, reforçados pela Vaza Jato, juristas renomados internacionais acabaram se manifestando, escreveram cartas, manifestações, dizendo que estavam perplexos com aquilo que estava acontecendo no Brasil. Então, esse cenário, ao nosso ver, ele deveria sensibilizar a nossa Suprema Corte para que julgue esse habeas corpus e reconheça a suspeição. Claro, cada ministro fará a sua análise, cada ministro tem a sua independência para ler o habeas corpus, fazer a sua análise crítica, mas sobejam fatos e elementos para a suspeição que foi apresentada. Por isso, essa confiança na força jurídica dos argumentos. Como eu já disse aqui, não temos dúvidas, não vamos ser ingênuos a ponto de achar que não há resistências em torno desse habeas corpus. As resistências existem, são muitas, até para que ele seja julgado, porque isso seria o reconhecimento de algo que nós, e acho que todos aqueles que estão aqui nessa live, nessa reunião, sempre dissemos que a Lava Jato, na verdade, foi feita para perseguir, para impedir o ex-presidente Lula e outras pessoas que também se acharam na mesma situação. Então, as resistências existem, precisam ser superadas para além da força jurídica dos argumentos que nós já apresentamos. Eu acho também que é o momento, hoje, eu acho que a sociedade merece resposta. Então, o pronunciamento ontem do ex-ministro Moro, ex-juiz e ex-ministro, falando sobre o descumprimento de uma ordem de um desembargador TF4 por parte do senhor Valeixo, merece resposta. Nós gostaríamos, eu acho que a sociedade precisa saber em que termos houve esse descumprimento, alegado por ele mesmo, confessado por ele mesmo. Vocês estão ouvindo? Vamos sim. Sim, estamos ouvindo. E eu acho que todo o contexto das eleições de 2018, quem se aproximou de quem, eu acho que isso merece, todos esses fatos merecem ser esclarecidos, porque são importantes para a motivação dessa parcialidade que esse lawfare que retirou o ex-presidente Lula das eleições do ano passado. Acho que só para complementar, e a mesma atenção a uma das perguntas que foi feita, no plano internacional, nós também já tivemos, do ponto de vista jurídico, em 2018, algumas vitórias. Nós obtivemos liminares perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque, além do comunicado feito em 2016, nós fizemos permanentes atualizações naquele processo. Todas as vezes que acontecia mais uma violação aqui no Brasil, esse fato era noticiado ao comitê, e, em 2018, nós conseguimos algumas liminares, dentre elas, aquela que assegurava a participação do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais. Mas o Brasil, lamentavelmente, descumpriu uma decisão que era vinculante. Era uma decisão que teria que ser cumprida, porque o Brasil havia assinado um tratado internacional e reconhecido a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, o Brasil ficou inadimplente perante o direito internacional ao descumprir aquela decisão. E, enfim, chegamos agora nesse cenário atual. Esperamos, de um lado, que tenha esse julgamento do Supremo, que haja o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Moro,
e que, no plano internacional, o mérito do comunicado possa vir a ser julgado assim que possível, porque também acreditamos ali na força jurídica dos argumentos que foram colocados. Não temos dúvida, insisto, de que as resistências são diversas. É sempre possível, sempre desejável e necessário que estejamos todos nós atualizados para que possamos repor a verdade o tempo todo, porque isso vai contribuir não só no julgamento do Supremo, como em outros julgamentos, inclusive no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, para mim, essa é a realidade. Tivemos, até agora, como eu já disse, uma luta muito grande, desleal, tivemos algumas vitórias, mas precisamos ir muito além. Ainda há muita batalha pela frente. Doutor Zanin, doutora Valesca, eu queria pedir a liberdade para fazer mais 2 perguntas, que eu acho que são perguntas muito importantes. Primeiro, em relação ao julgamento no STJ. Então, o julgamento no STJ pode acontecer antes da liminar do STF. Então, a turma está muito em dúvida sobre como é que é esse julgamento virtual, quais as consequências dele, se o Lula pode ser preso novamente. Então, seria importante, como esse é um tema que emergiu na última semana, se vocês pudessem esclarecer para a nossa companheirada. Perfeito. Então, só para contextualizar, esse julgamento que está ocorrendo no STJ, ele também se refere ao caso que ficou conhecido como triplex. Nós tivemos uma sentença condenatória em primeiro grau, proferida pelo, então, juiz Moro. Depois, essa sentença foi confirmada pelo TRF da 4ª Região e chegou um recurso no STJ. Esse recurso teve um primeiro julgamento que acabou apenas diminuindo a pena do ex-presidente Lula, desprezando tudo aquilo que nós levamos para que ele fosse absolvido, ou então, pelo menos, que o processo fosse anulado, mas, naquele momento, tivemos apenas a redução da pena, apresentamos um novo recurso, que são os embargos de declaração, que é um recurso que busca sanar omissões ou contradições do julgamento anterior. Esse recurso, em tese, ele poderia levar tanto à absolvição do ex-presidente Lula ou à declaração da nulidade do processo. E ele foi apresentado há algum tempo. Para nossa surpresa, na semana passada, ele foi colocado em julgamento virtual. Ou seja, é uma espécie de julgamento em que os ministros não debatem o caso, os ministros vão e depositam os seus votos durante um período. Esse período termina na próxima terça-feira. Então, na próxima terça-feira, nós vamos conhecer os votos que foram proferidos pelos ministros do STJ nesses embargos de declaração. Agora, independentemente do resultado desse julgamento, o que foi decidido no ano passado pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, é que não há possibilidade de execução antecipada da pena sem que haja uma decisão final, uma decisão transitada em julgado. E isso não haverá, mesmo que o resultado seja negativo na próxima terça-feira. Então, nós continuaremos, temos ainda uma batalha pela frente nos tribunais superiores e, seguindo esta decisão, essa orientação firmada no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, entendemos que, de acordo com a decisão e com a Constituição, não há possibilidade de execução antecipada da pena. Muito obrigado, doutor Zanin, doutora Valesca, os esclarecimentos de vocês, a fala de vocês é muito boa, primeiro que nos dá muita esperança, né? Com certeza o presidente Lula tem a melhor equipe de advogados para defendê-lo. Então, muito obrigado mesmo a vocês gastar um tempo de vocês para conversar com a gente. A nossa militância de norte a sul do país estava ansioso por esta conversa
E aí, neste momento de pandemia, que a gente fica todo mundo isolado nas nossas casas, muitas vezes as agonias aumentam, né? A ansiedade aumenta. Então, foi muito bom. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E a gente também quer agradecer aos nossos internautas, porque esse primeiro momento da transmissão da nossa reunião, ela foi transmitida ao vivo pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Então, a gente já convida as pessoas também a curtir o Facebook do Comitê Nacional Lula Livre, o nosso canal Lula Livre no YouTube também. E agora a gente vai encerrar a transmissão, estamos encerrando este primeiro momento da nossa reunião, agradecendo a todos os nossos companheiros e companheiras que participaram neste primeiro momento, a companheira Mônica do PT, a companheira Liege do PCdoB, o companheiro Valério Arcari do PSOL, os companheiros e companheira doutor Cristiano Zaninha, companheira Valesca, doutora Valesca, por essa participação. E agora a gente ficará apenas aqui na sala de reunião, com 186 pessoas neste momento na sala, e a gente agora, nesse segundo momento da reunião, a gente vai abrir para o